Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Cobogoza aqui pelo canal Market e também nos streams Spotify e YouTube. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, a nossa produtora de conteúdo, Empreiteira Digital, que oferece esse conteúdo maravilhoso aqui para vocês, e também Cobogoza Oficial. E para variar, estou ao lado aqui super bem acompanhada, ao lado da minha querida sócia Edilane. Aqui outra vez. Nós aqui outra vez, exatamente. Muito bom. Para um bate-papo, para mais uma masterclass com uma pessoa fantástica. Ó, você não está vendo o pezinho ainda ali, mas a gente já vai revelar agora. Nós estamos aqui com um super carioca. O Dr. Eduardo Garcia Campos. Ele é neurocientista, advogado, empresário, CEO de três empresas, gente, CEO de 3 empresas, muita coisa, né? Palestrante internacional, presidente da primeira comissão de neurociência para advogados da história da OAB do Brasil. Ou seja, não é pouca coisa não, né? E tem mais. Seja muito bem-vindo, Dr. Eduardo. Eu agradeço pela oportunidade. Estamos aqui para um papo bem especial. Assim obrigada. Muito legal. Muito obrigada, né? Rio, São Paulo. Rio, São Paulo. Especialmente para o nosso programa hoje. Muito obrigada, é uma honra. Obrigada. Eu agradeço. Muito Renata. bom, aproveitando esse dia, né, a sua presença aqui. Conta um pouquinho pra gente da sua história, doutor Eduardo, que tem muito para inspirar aí as pessoas que estão nos ouvindo. Tenho certeza que você vai trazer bons insights aí e reflexões profundas. Eu sou oriundo nasci na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Nasci nas palafitas da favela da Maré, no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, palafita é um barraco em cima da água. Então, ainda lembro do barulho da água embaixo do barraco e muitas das vezes a água até entrava, né, pelas frestas das tábuas e ficava ali. Foi uma história um pouco pesada, né, onde morreu meu irmão afogado naquelas águas da maré. Sofrimento para a família. Fui criado no meio do medo e do luto e meu pai, com medo que eu morresse também, levado por aquelas águas, me levou para trabalhar com 4 anos de idade. Então, eu entendi, né? Muita gente falava até, isso é um absurdo, mas o medo de perder o filho fez com que meu pai me levasse para trabalhar com ele, até porque eu achava aquilo tudo muito bonito, né? O Baía de Guanabara, o mar não é feio, né? Nosso barraco era o último, mas de toda dificuldade, né, das águas mais turvas nascem as histórias mais poderosas. Então aprendi isso. Que incrível. E como você saiu, né, desse universo, conquistando aí, né, primeiro a sua formação em direito? Por que o direito? O direito, ele veio por uma injustiça que eu vi acontecer com meu pai. A gente trabalhava na barraca, a gente vendia... Era uma barraca que vendia coisas de boteco. Né? Sardinha frita, cigarro a varejo, coisas que quem conhece o boteco sabe o que é, né? Cachaça, então eu vendia muito traçado, aquelas cachaças, né? Pitu, praninha, aquelas coisas todas, caninha da roça. E ficava ali muitas pessoas que bebiam ali, né? Era bom, achava bom. Tenho uma boa lembrança, apesar de muito trabalhoso, né? E ruim é quando vinha o Rapa, né? Levava as nossas mercadorias. E meu pai falava, eu vou tirar vocês daqui, vou dar uma vida melhor para você, para sua mãe. Aí, pior quando eu levava as mercadorias, eu ainda levava o dinheiro, e a gente voltava para casa, eu olhava pro meu pai assim, voltava sem nada. E ele gastava o salário dele todinho ali. E meu pai era padeiro, trabalhava de noite. E uma vez levaram meu pai, né? Jogaram uma arma no chão e perguntaram de quem era. A polícia chegou, já estava perseguindo essas pessoas. A polícia sabia de quem era. Mas como a arma estava no chão, perguntou quem era o responsável e falaram. Né? Meu pai falou, não fala nada. E não é de ninguém, então é sua. Falou pro meu pai que era o responsável, o senhor está preso. Eu falei, não é dele, não é dele.
E o policial falou, olha, se ele chegar perto, que eu queria, não vou deixar levar meu pai, né? Mas aí, se ele chegar perto, eu vou dar um soco na cara desse garoto. Ditadura, né? Década de 70, final de 70, início de 80, polícia era tudo. E o pessoal que bebia, fica quieto, garoto, fica quieto, você não atrapalha, isso é coisa de advogado. Tinha 9 anos já. Ali eu entendi que o advogado poderia fazer justiça. Não sabia para que era advogado. Até não via falar, mas você não tem uma noção, né? Você não... E que o advogado podia fazer justiça para o meu pai. E ali eu decidi que seria advogado para defender meu pai. Quando eu cresci, eu vou ser advogado para defender meu pai. E aí eu cresci. E formei advogado, cheguei ao doutorado. E porque eu via as injustiças acontecendo dentro do comércio com meu pai, eu segui a área do direito empresarial e levei para minha tese de doutorado os limites da intervenção estatal na estruturação da atividade mercantil privada. Então, foi aí. Levei para lá, para essa área. Que história incrível, né? Por causa do meu pai. Às vezes a dor gera... Defendi meu pai. E seu pai ficou muito tempo preso? Não, meu pai ficou lá, foi um dia, no outro já tinha de volta. Meu pai tinha muitas pessoas que gostavam do meu pai. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito religioso, uma pessoa muito séria, né? Era muito séria. Mas, assim, é uma eternidade, né? Para uma criança de 9 anos, entendeu? Você já não tem teu irmão, já é criado no meio do luto, da perda, entendeu? Isso ao mesmo tempo também gerou, né, talvez uma motivação aí, né? Você fica imparável. Sim. Quando você tem um propósito, você fica imparável. Você tem um propósito de verdade, você fica imparável. E aí, você tem muitas faces, né, doutor Eduardo? Você é um profissional plural, né? A gente brinca aí desse novo conceito, né, de pessoas que fazem muitas coisas simultaneamente. Entendi o direito, né? Enfim, e aí você também encontrou, não só no direito, né, mas especialmente no direito, uma outra linha de atuação envolvendo também a neurociência. Particularmente é um assunto que eu adoro. Como chegou a neurociência aí na sua vida? Antes do direito, eu passei pela música, né? Sou músico. É verdade. Sou músico, pianista. Na verdade, eu queria fazer tudo que o Rico fazia, né? Tudo que o Rico fazia, eu falei, eu vou fazer isso também. Até por uma forma de autoafirmação. Porque as crianças não queriam brincar comigo, porque chamavam de menino palafita. Esse é um menino... Os adultos falavam isso, porque a criança acho que eu não tinha como chegar a esta conclusão. Você é um menino palafita? Uma criança, hoje eu pensando, né, uma criança não tinha como chegar a essa conclusão. Então, eu estava numa escola no Portugal pequeno. Nessa escola eu entrei logo no pré, do pré para o jardim, do jardim para o CA, do CA para o primeiro ano. Fui pulando. Tudo muito rápido. E a consequência foi repetir a primeira, a terceira e a quinta. Acho que eles empurravam, né? Repetia muito. Mas teve um momento que depois, com 11 anos, eu fui trabalhar na padaria. Trabalhava muito, né? Trabalhava bastante. Sempre trabalhei. Mas eu sempre quis fazer as coisas. E eu aprendi que a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Então, consegui passar pela música, pela neurociência. A neurociência foi uma forma de querer entender o que acontecia comigo, com as pessoas. Sabe, a neurociência ela veio para a minha vida já na fase bem mais adulta, mas para entender. Bem, então hoje eu trabalho com a neurociência mais aprofundada. Sou formado em neurociência, graduado em neurociência, graduação em direito, graduação em neurociência, pós-graduado em neurociência, e hoje eu faço a especialização em neurociência genética cerebral pela Universidade de Lausanne.
na Suíça. Uau. Então, E, Eduardo, como que a neurociência ela pode contribuir com a vida das pessoas? a neurociência está muito em voga hoje, né? Não tem como voltar mais. Não tem como voltar. Quando você se entende, é a questão sempre falar do autoconhecimento. Quando você se entende, você consegue tudo que você quer. Tudo que você quer. A Bíblia, eu tenho a minha religião, né? Então, acredito na fé, porque o cérebro, para mim, na minha concepção de neurocientista, o cérebro, ele crê, né? O cérebro, ele parte do princípio, né, que ele tem a sua crença, porque se você for observar na história da humanidade, todos os cantos que foram descobertos, que chegaram, sempre tinha alguma coisa lá. Era uma pedra, era um bicho, era uma lua, era um sol, era uma água, era um desenho nas cavernas. Então, o cérebro, ele é espiritual. O cérebro, ele é espiritual. É natural isso. Você descobrir um povo hoje que ninguém nunca chegou lá, vai ter uma fé. E ninguém ensinou. Não é que alguém chegou lá e ensinou aquela fé. Quando chegou aqui no Brasil já tinha fé. Na África já tinha fé. Então, assim, como é que ela consegue hoje? Porque tudo parte da fé. Então, tem uma passagem bíblica que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Se você for olhar isso é extremamente neurocientífico isso. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que te fortalece? Primeiro, é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. E se você partir para o princípio ainda, eu estou falando de neurociência, tá? Mas se você misturar com a fé, né, que quando algumas religiões falam que o teu corpo é templo, onde Deus habita, olha aí, você pode tudo. Entende isso? Eu estou falando de neurociência, que o teu cérebro te faz conseguir aquilo que você quer. Mas se você levar para a religião que fala que o teu corpo, né, ele é um templo onde Deus habita, então como é que você não pode? Você pode tudo. Então você pode poderoso, tudo. É. Então você é poderoso, porque Deus está dentro de você. Entendeu? E se Deus está dentro de você, tudo que você fala tem poder. Entendeu? Então é por isso que ele fala, não tem nada fora de uma pessoa que entrando nela possa contaminar, porque o que contamina uma pessoa é aquilo que sai dela. Porque o que está dentro dela é tão forte que o que sai dela pode contaminar. Cai ela mesma. Então é aquilo que ela fala. E as pessoas falam, é aquilo que ela joga para o universo. Na neurociência, a gente chama de sistema reticular ativador ascendente. Neurocientificamente falando, tecnicamente falando. É uma parte do cérebro onde você grava as coisas. E o sistema reticular descendente é onde vem as respostas daquilo que você projeta. Um pouco técnico, né? Mas é o que você quer. É o que você fala. É aquilo que você determina. E não basta só falar. Né? Então, quem fala de oração é você pedir e você agir. Entendeu? Então, as pessoas hoje, elas podem ser muito boas naquilo que elas fazem. Eu, numa época, fui membro da comunidade de aconselhamento do LinkedIn, fui convidado para ser. E o que eu observava ali? Muitos profissionais em transição de carreira. E qual era a maior insatisfação? Eu sou muito bom, mas eu não sou bem remunerado por aquilo que eu faço. Então eu estou insatisfeito. O fato de você ser muito bom naquilo que você é, não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com aquilo que você é. Que tem muita gente boa. Às vezes você está aí assistindo o programa e você é muito bom naquilo que você faz, mas de repente você não está satisfeito com aquilo que você ganha de dinheiro. Por quê? Ganhar dinheiro você aprende. São coisas totalmente diferentes. Entendeu? E eu aprendi a ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro com a música, ganhei dinheiro com direito. Hoje eu ganho dinheiro com a neurociência.
E eu ganhei dinheiro com a padaria, porque eu trabalhei na padaria. Eu era um carvoeirinho com 11 anos de idade que eu catava lenha para colocar no forno. Entendeu? E com a padaria também, eu e meu pai, nós chegamos a ter, né, com sociedade, 18 padarias. E uma das padarias mais bonitas da Barra da Tijuca, eu abri na frente à praia. Olha aí. Entendeu? Poderia ser um padeiro, excelente padeiro pelo resto da minha vida, mas eu queria ganhar dinheiro com padaria, então eu tinha que ser o dono da padaria. Eu não podia ficar só fazendo o pão. Entendeu? Eu ia ser só o padeiro. Né? Que é ótimo ser padeiro. Bons confeiteiros ganham dinheiro. Entendeu? Mas eu vou lançar inclusive eu vou lançar uma mentoria de como ganhar dinheiro. Isso é muito bom. Vou aproveitando aqui já falar aqui. Agora vai o pico da audiência. Todo vai querer entender. Vou lançar, fica de olho aí. Para o pessoal, né? Para ficar de olho. Agora, doutor Eduardo, conta o que você enxergou, ou talvez nem tenha enxergado isso antes, né? Mas que características ou competências você tem e que outras pessoas podem desenvolver para também serem bem-sucedidos, prosperarem, né, ganharem dinheiro, né, além da sua mentoria que podem, né, fazer também, mas o que você diria, né, para esses empreendedores, né, pessoas que estão nos assistindo, o que te motivou, né, e que te faz diferente? Primeiro é acreditar. Acreditar que você pode. Depois de acreditar, é você ir atrás daquilo que você quer. E como é que você vai atrás daquilo que você quer? Sabendo o que você quer. Só que as pessoas, muitas das vezes, elas têm o sonho, mas nem elas acreditam no sonho delas. Porque elas são as primeiras a sabotar o próprio sonho. Uma vez me chamaram para dar uma palestra para jovens de ensino médio e falar de sonhos. Quais sonhos? O que a gente conta ou aqueles que a gente não conta? Sabe? Então a gente tem que sonhar alto. A gente tem que sonhar o nosso sonho, sonhar o seu sonho. O seu sonho é o seu sonho. E você colocar o teu sonho no papel e saber como é que você vai atingir aquele sonho. Não é só sonhar. Você tem que sonhar, você tem que acordar e ir atrás do seu sonho. Então, e você, além de projetar aquilo, entender como é que eu vou conseguir isso. Porque a primeira coisa que vem é impossível. Porque o cérebro nosso, ele não distingue o que é real, o que é imaginário. Ele não sabe. Ensinar um exercício aqui rápido. Quando você estiver com muita ansiedade, estressado, não sabe o que fazer, você começa a rir. E você começa a rir. Rir. Do nada, ri, finge, vai rindo, ai, tá muito engraçado. Isso é como se alguém tivesse contado uma piada para você, você tá ali por dentro, seu cérebro vai entender que tá tudo bem. Olha só. Ele tá tudo bem, ele não distingue o que é real de imaginário. Então, quando você acredita que você pode, você vai. Mas quando você olha pro papel e vê, nossa, isso aqui eu vou caminhar muito para chegar até lá, teu cérebro vai dizer, não, pô, descansa. Melhor não, porque a gente foi feito para comer e dormir. Se você for olhar no livro do Gênesis, Deus fez o homem para quê? Para ficar no paraíso. Né? Tecnicamente falando, né? Assim, ou religiosamente falando, o que existia lá no início? Né? O homem no paraíso, agora você fez isso daí, você vai sair daqui e você vai ter que comer com o suor do teu trabalho. Entendeu? Mas o trabalho é muito bom quando você tem a contraprestação devida e aquilo te satisfaz. Então, quando você ganha bem com o teu trabalho, você quer ficar lá trabalhando, passa a ser um lazer. Por exemplo, eu sou um advogado. Hoje, você esteve no meu escritório. Sim. Né? Você viu como é que eu trabalho. Gente, vou contar. Pode contar, poxa. De bermuda, chinelo, ele tá... E trabalhando, mas tem essa opção, você conquistou isso, né? Bermuda, chinelo, mesa de bilhar, xadrez, esse era o seu sonho, trabalhar assim. Uísque, champanhe,
vinho, entendeu? Refrigerante. Ele tem um bar. Tem lá. Mas eu sonhei isso. Mas eu tô pensando aqui, eu servi tanto os outros. Agora eu tô pensando aqui, né? O bar tinha tudo isso. Olha só, eu servia tanto os outros que tem tudo isso, agora é meu. Olha só, tô agora raciocinando aqui. Você vê, tá lá. É tudo lá, tá tudo tranquilo lá. Eu vou de chinelo. O pessoal bate na minha porta às vezes lá. É lógico que eu tenho lá. Meu armário também, eu te mostrei lá. Vários ternos lá dentro. Meus ternos importados, tá tudo lá. Mas as pessoas às vezes falam assim, né? Hoje eu tenho minhas coisas. Meu primeiro carrinho eu pesquei dentro da água da maré, aquela água de esgoto, lançado a céu aberto. E era meu carrinho. Eu peguei meu carrinho, papai era muito pobre, não podia me dar. Entendeu? E você viu lá meus carrinhos. Entendeu? Hoje eu ando mesmo de carro conversível. Rio de Janeiro é perigoso? É nada. Abro a capota daquele carro e vou andando de carro conversível no Rio de Janeiro. E aí? Eu não tenho um advogado na minha família, pô. Eu acho que eu fui um dos primeiros a me formar na minha família. Entendeu? Sonhava. Quero andar de carro conversível. Eu nem tinha muito esse sonho, porque eu não sabia nem que isso existia, porque onde eu andava não tinha isso, né? Não tinha isso. E o carro que eu ando hoje, você quase não vê na rua. Entendeu? Tá lá. E pra mim é diferente. E também ninguém mexe no meu Vectra 2007. Né? Essa história eu ouvi, o Vectra do seu... Então é isso. Aprender a ganhar dinheiro é uma arte. É uma arte. Sonho. Entendeu? Isso ensina. E eu vou ensinar isso, hein? Fica ligado aí, eu vou ensinar isso. Isso se trata o quê? De uma reprogramação da mente? Porque, né, a gente está falando de sonho, da pessoa se visualizar, né, naquela forma, ou dentro das dificuldades que ela enfrenta ali no dia a dia. Que passo que ela tem que dar para ela acreditar que é possível? As pessoas, é permissão, né? Você se permitir. Você se permitir. Porque a grande verdade é que a gente escuta muita coisa dentro de casa. Você não presta. Você não vai dar para nada. Vai crescer, não vai dar para nada. Isso daí... Isso você não consegue. Você não consegue. Isso é uma realidade da grande maioria. Grande maioria. Então, você que está assistindo a esse programa, com certeza você já ouviu isso. Você não vai dar para nada. Vai sim. Vai sim. Tira isso aí do teu consciente e do teu inconsciente. Vai sim, acredito em você. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. É reprogramação mental. E depois tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. E quando a gente tem alguma coisa, você tem que dominar aquilo. Não adianta. Porque eu sou advogado. Hoje tem muitos advogados que trabalham para mim. Muitos advogados. Tem um processo no Brasil inteiro. Mas ninguém me enrola, porque eu sei fazer. Não tem no meu portfólio do meu escritório, de todas as áreas que meu escritório atua, lá não existe nada no meu portfólio que não tenha case que eu tenha trabalhado. Porque não vai chegar ninguém lá para me contar uma historinha que vai me enrolar. Porque o papai dizia o seguinte, quando uma padaria estava indo mal: vamos mandar esses padeiros embora, vamos fazer o pão, vamos levantar essa casa. Então eu sei fazer pão doce, eu sei fazer folhado, eu sei fazer tudo dentro de uma padaria. E se eu entrar hoje, minha dificuldade... eu nem vou ter dificuldade, né? Porque hoje é tudo eletrônico. Entendeu? Antigamente era esponja, era... Hoje em dia... Entendeu? Então você tem que saber fazer, para ninguém te enrolar, para ninguém contar história para você e você cair na conversa dos outros, porque às vezes você tem muito dinheiro, você investe, mas contratar pessoas é muito complicado, é difícil, sabe? Empreender você precisa de entender. Aí que está o detalhe. Todo mundo quer o venha a nós e o vosso reino nada. E qual é o vosso reino? Se você quer empreender alguma coisa, o vosso reino é você aprender tudo aquilo sobre aquele reino. Uhum. Para você chegar naquele reino, você colocar a tua bandeira lá. Aqui eu domino.
Se você não dominar, não adianta, você vai ser dominado. Ou você domina, ou você será dominado. Entendeu? Uhum. Ou você domina, ou você será dominado. Então eu escolhi dominar. Entendeu? Eu escolhi dominar. Na minha palestra eu levo uma música, né? Na boiada eu já fui boi, mas um dia eu me montei. Agora eu sou cavaleiro, braço firme, laço forte. Tem que ser assim. Se não for assim, entendeu? Agora, não por mim, nem por mim, né? Não por mim mesmo, né? Mas por necessidade. É por isso que eu abro minhas palestras, prepare o seu coração, né? Eu venho lá do sertão, meu sertão era mar, entendeu? Acho que eu vou te contar, eu posso não lhe agradar, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e vim mesmo. A morte e o destino estava fora do lugar, meu irmão morreu, entendeu? Eu vivo para consertar, tinha que consertar. Na boiada já fui boi, entendeu? Mas um dia me montei. Então você tem que se montar. Você tem que se montar. Ser cavaleiro. Laço firme, ó. Braço forte. Entendeu? Se não for assim, o dinheiro não vem, não. Não vem, não. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ser valente, guerreiro. E se você é religioso, né, o que a Bíblia fala? O que Deus fala para Josué quando Moisés morreu? Ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Se você não é corajosa, se você não for forte, vai ter um forte que vai te dominar. Então, isso é uma das coisas. E eu ensino isso. Isso está aqui, ó. Isso está aqui. Está aqui. E eu ensino a acessar isso. Porque eu tive que acessar sem conhecer. Na intuição. Que coisa, hein? A gente vai sentindo aqui, né, a energia. A energia, exatamente. Ao longo dessa jornada, da sua trajetória aí, com muitas situações vividas, o que foi mais difícil para você, como um empreendedor, ou numa fase de ainda não ter chegado, né, no momento que você vive hoje, mais próspero, mas que decisões foram difíceis? Eu não sei se talvez nesse contexto você ainda não tinha a neurociência como uma aliada, né, mas que de repente a gente possa agora aproveitar e dizer, eu vivi uma situação difícil e pensando hoje como a neurociência poderia inclusive ter me ajudado na época. Uma decisão difícil que eu tive que tomar? É uma decisão difícil, ou uma situação complexa, né? Além das que você trouxe aqui de vida, né? Mas no ambiente profissional. Quando você tem as coisas bem resolvidas na sua cabeça, as coisas, ainda que complexas, elas vão ficando mais fáceis. Você passa por elas, você sabe que vai passar. Eu tive uma situação que eu tive que sair de frente da barra da praia, na Sernambetiba, e voltar para a favela. Tá no auge, e voltar para a favela. Foi um momento que a gente teve uma questão ali familiar, que entre mim e meu pai, né? Depois ficou tudo certo, que eu tive que entregar apartamento, entregar tudo e voltar para a favela. Por quê? Porque eu não conseguia mais pagar, eu não ia conseguir. Aí você chegar à sua casa e falar assim, vamos embora. O que houve? Não dá mais, não sou dono de mais nada. Mas como assim? Eu não vou conseguir pagar nada. Porque eu peguei lá, deixei a chave e fui embora. Entende isso? E voltei para a favela. Eu poderia ter continuado lá. Não, vou conseguir nada. Já conhecia a favela. Aí voltei para a favela. Falei, agora eu vou ter que encarar o direito.
Vou ter que encarar. Aí o que eu fui fazer? Fui colocar som nas passarelas, fui ser DJ, fui dar aula de música, fui tocar no barzinho. Eu ficava chateado, porque o frango a passarinho e a batata frita, eles tinham mais palmas do que eu. Me ganhavam, tinha mais atenção. O frango a passarinho nem estava nem vivo, estava frito. O pessoal gostava mais do frango a passarinho do que da minha arte. E eu falava, eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui perdendo pro frango a passarinho e batata frita. Vou passar por aqui, preciso de ganhar esse dinheiro, mas na minha cabeça estava ali. Era igual escritório de advocacia. Eu não vou ser office boy de luxo. Não vou ficar. Entendeu? E aí voltei para a favela para não me entupir de dívidas, sabe? E para reconstruir a minha vida. E reconstruir a minha vida Pela segunda vez. pela segunda vez. Aí eu fui para o escritório de advocacia e lá também ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro com a música, tocava em casamento. Aí pronto. Porque não, olha só, porque à noite eu tocava nos bailes, 4, 5 horas. Falei, não vou ganhar dinheiro aqui não. Entendeu? Depois o que eu fiz? Comecei a tocar em casamento. Me especializei para tocar em casamento. Tocar em casamento já é uma música mais premium. Só que no casamento eu tocava ali no máximo 40 minutos e ganhava mais do que na noite. E tocava no casamento no máximo 5 pedaços de música e ganhava mais do que eu no baile. Aí eu falei, isso aqui tá legal. Dominei aquilo, já dava consultoria de casamento, aí pegava ali e tocava em 3 casamentos na mesma noite ali. Começava às 7, 7h40, 8h20 e 9 horas. Aí ganhava muito. Aí já pegava ali, já era eu, aí eu queria vender um violino, vender ali uns clarins triunfais. Quanto mais música eu botava ali, mais eu ganhava. Entendeu? Aí eu já comecei, peguei outra igreja ali. Aí eu já tinha um monte de músico tocando em um monte de lugar, em várias igrejas. E já nem tocava mais. Já ia organizando os músicos. Entendeu? Aí fui pagando meus estudos de direito. E falava, e quando eu me formava, vou largar isso tudo. Tá maluco? Vou largar isso tudo. E larguei e fui pro direito. Aí tive que fazer o quê? Recomeçar. De novo. E hoje tem um monte de escritório, processo no Brasil inteiro. Entendeu? Aí fui pra neurociência. Na neurociência, acabei de voltar do Japão. Tava dando palestra no Japão. Olha só, você dá para falar sobre mente num país onde a mente é levada à condição de saúde pública. Como foi essa experiência? Maravilhosa. Maravilhosa. Entendeu? Você ter ali plateias de empresários brasileiros e japoneses te ouvindo falar. Entendeu? Falar para o empresariado no Japão, de brasileiros, de japoneses. Foi na Expo Talk. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Tinem, pro Anderson Cavalcante, sabe? E fui para lá. Foi maravilhoso. Nossa, que... Entendeu? Dar palestra no Japão. Quando eu falo palestrante internacional, é porque a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não é só mostrar o pau, não. Aqui o pau, matei a cobra, mas cadê a cobra? Entendeu? Então é isso. Lá falar de mente, né? Falar de como ganhar dinheiro. No Japão, né? Olha só que coisa. No Japão. Ainda mais mente, né? O japonês é um time muito disciplinado, né? E que também trabalha muito o mental. Muito. Eu teve uma postagem no Instagram de uma pessoa que estava na plateia, na palestra, que ela escreveu. Não era uma palestra, era cura. Uau. Ela escreveu isso. Que legal. Isso não era uma palestra. Agora, você traz na sua história, né, de vida mesmo, muitas viradas, momentos de transformação, né, de superação. Você escreveu um livro, não, né? O terceiro. Fala um pouquinho pra gente do seu livro, desse projeto. O meu livro se chama Virando a Maré. Como a neurociência pode mudar a sua vida. E maré também tem um significado aí, né? Tem. Favela da Maré. Virando a Maré. Entendeu? Esse livro conta da história não conta
a minha história toda. Ele conta pedaços da minha história e muito de neurociência. O final de cada capítulo tem ali um exercício para você fazer, que te ajuda em algum momento. Né? Esse livro, ele será um best-seller. Está quase lá. Olha aí. Será um best-seller, é uma profecia. Muito bom. Então, aí a gente vai voltar aqui com você e a gente vai falar, ó, virou best-seller já. Vai. Vocês vão fazer isso. Vamos. Vai. Também vamos, Então, ele fala, é um livro, graças a Deus, ele está em todas as livrarias, aeroportos, rodoviárias. Lancei esse livro para a editora Buzz e é um livro que está sendo bem divulgado. Foi uma coragem, o Anderson me convenceu a falar sobre esse assunto. É um assunto que eu nunca contei. Ali é a história de família. Eu escrevi meu primeiro livro, não toquei nesse assunto. Mas ali tem uma história de realmente de onde eu vim, o que eu passei e para chegar onde eu cheguei. Então ali é uma preciosidade. Então agora, quem puder adquirir esse livro, que adquira, porque é muito rico e tem muita ciência ali, não é achismo, né? É ciência. Eu sempre tenho uma frase comigo, né? Nunca fazer acordo com a incompetência. Então, flertar com a incompetência, eu sempre falo o seguinte: papai, a primeira máquina que meu pai me apresentou foi uma divisora. A divisora, ela tinha uma bandeja exatamente redondinha assim, né? E você pegava a massa e colocava ali. E você tinha que deixar a massa uniforme para você puxar aquela alavanca e cortar em 15 pedaços, que eram 15 bisnaga, ou 30 pãezinhos franceses ali. E eu tinha que limpar aquela divisora toda. Papai falava, limpa bem, não pode ficar um pedaço de massa, porque se ficar, a massa vai escurecer. Quando você colocar a outra, vai sair aquela massa escura no meio da massa branca e vão dizer que o pão está sujo. Né? E eram as piores sujeiras que poderiam dizer que tinha no pão, branquinho. Né? Que alguém meteu a mão no nariz e jogou ali dentro do pão. E o que acontece? Se achassem tinha que jogar tudo fora. Então nós estamos sempre a um pão francês de perder toda a produção de uma noite. Entendeu? Então por isso a gente não pode flertar com a incompetência. Uau. Entendeu? Mas a pior coisa da minha vida que você perguntou, além de ter que voltar, a pior coisa da minha vida foi enterrar meu pai. O resto de desafio, enterrar meu pai. Porque ali foi muito simbólico ali para mim, porque me deram uma cesta de flores. E todo mundo achou que eu estava... E a cesta de flores era redondinha. E aquela cesta de tipo de café da manhã, né, de madeira, né? E muitas pétalas. E eu estava ali botando e ouvindo, não pode ficar nada aí dentro. E eu ouvindo aquilo do meu pai, a primeira máquina que meu pai me apresentou. E eu queria tirar todas aquelas entranhadas. E eu ali, não vai ficar nada aqui. Todas essas pétalas eu vou dar para ele. Pessoal, vambora, Eduardo, vambora, tira ele tá assim. Estava extremamente consciente do meu dever cumprido. Entregando o meu herói. Triste, sabendo que é o caminho natural da vida, mas dos 25 anos que eu tinha saído de casa, mais, né, de 25 anos que eu havia saído de casa, você vai seguir a sua vida, mas todo domingo tá com meu pai, com a minha mãe, tomando meu café da manhã. Não tinha compromisso, era meu pai e minha mãe. Natal, meu pai. Ano Novo, minha mãe. Sempre. Papai me viu me formar, me viu fazer doutorado, viu eu comprar meus carros novos, papai viajou comigo, me viu crescer, cada processo. Quis ser advogado para defender meu pai. Foi meu primeiro processo, foi com meu pai. Dando moral para meu pai. Que felicidade! Que felicidade! Existe maior bênção do que isso? Não existe dinheiro que pague isso. E depois você vai ver que não se resume no dinheiro. O carro está lá.
Tá lá. Mas você viu, né? Eu falando pro meu filho, cara, vai andar nas BMWs, mas não mexe no Vectra 2007. Esse é eu que ando. Esse era o do meu pai. Entendeu? Não mexe, esse aí não. Entendeu? Então, dinheiro é bom? É ótimo. Como dizia lá aquele Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo, filho da dona Adélia, lá que faleceu. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Gustavo. Né? Dinheiro não traz felicidade. Ele falava, mas compra! Tem coisas que compram, né? Muito bom. Ele era ótimo, né? Nossa, sensacional, né? Não parece... Ele continua com a gente, né? Continua, claro. Santo Agostinho dizia, fala comigo se eu estivesse aqui. Você está numa calçada, eu estou na outra. Entendeu? É isso aí. Então, é uma maravilha. E olha que a gente está triste porque o tempo está acabando. Foi um prazer te ter aqui, Eduardo. Eu que agradeço. Eu adorei, né, saber ainda um pouquinho mais. A gente tivemos alguns dias juntos, né? Sim. Até no Rio de Janeiro. Foi uma delícia, né? Saber um pouquinho mais de você, da sua história. Obrigada pelo tempo, né? Pelo cuidado, por ter vindo aqui no programa. Sem dúvida nenhuma, a sua fala, o seu conhecimento vai gerar muito valor para as pessoas que nos acompanham aqui. A gente quer sempre o nosso legado, né? Também contribuir com a educação e com a prosperidade, né? Então, trazer pessoas com vivência, com histórias, né, reais, é o que inspira a gente aqui no programa. Então, obrigada mais uma vez. Esperamos vê-lo em breve, com mais novidades aí. Em breve teremos aí o produto, né? O seu produto sendo lançado. Com certeza. E é isso. Muito obrigada. A gente vai querer falar dele, né? Para as pessoas te encontrarem, né? Sim. Acho que vale deixar aqui os seus contatos, se quiser, né, aproveitar e deixar aqui onde que as pessoas te encontram. Sim, meu Instagram. Suas redes. Meu Instagram, pode colocar aí, @Eduardo Garcia Campos. Campos com 2 S no final. Eduardo Garcia Campos. Tá? E o meu site é www.eduardogarciacampos.com. Aí lá, pode ter meus contatos lá. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada a você que ficou aqui acompanhando esse bate-papo super rico com a gente. E não deixe de compartilhar com quem você vê que precisa escutar aqui a mensagem do Dr. Eduardo. E a gente aguarda você na próxima. Não deixe de seguir Empreiteira Digital, que oferece esse conteúdo aqui para você, e também Cobogós Oficial. Até a próxima. Até.